Vamos então, começando? Aí eu já libero vocês, tá? A gente vai fazer uma introduçãozinha aí então na apostila nova. Quem não tiver com a apostila nova, não tem problema, tá? Vai ser mais uma introdução mesmo que a gente vai estar fazendo. Então a gente vai ver aí os tecidos, tá bom? Vou compartilhar o slide aí para a gente poder tá. Deixa eu só admitir aqui a Júlia. Para a gente estar vendo os slides aí, tá bom? Então, seria essa parte aqui, tá? A gente vai começar, então, a estudar histologia, porque, ó, histologia, então, é a parte da biologia que estuda, gente, os tecidos, tá? Então, a gente estuda os tecidos. O que é um tecido? Ó? É um conjunto de células. Então, lá no primeiro ano, a gente estudou as células, as organelas, o núcleo, o DNA do núcleo, tudo a parte da célula. Aí, agora no segundo, então, nessa parte agora do segundo semestre, a gente estuda os tecidos. Então, o tecido é um conjunto de células, certo? E os tecidos se unem para formar os órgãos. E aí, dando continuação nessa classificação aí, que é uma organização do corpo humano, os órgãos formam sistemas. Então, os órgãos e os sistemas é o que o Renato vai passar para vocês, tá? Que é a segunda unidade dessa apostila. Então, nós vamos focar os tecidos. Então, aqui, ó, o que que ele coloca aqui para a gente entender? Ó, que o nosso corpo existe muitas células. A gente cita bilhões de células, talvez, né? Trilhões, às vezes, dependendo do texto que você estiver lendo. Então, essas células vão se organizar de formas diferentes para formar tecidos. Então, ó, do nosso corpo existem muitos tipos de células com diferentes formas e funções. Aí essas células se unem e formam os tecidos. Então, o que é um tecido? É um grupo organizado de células com função específica, certo? Então, tecido, ó, isso, histologia, logo, histologia. Logia vem de logos, que é estudo, e isto vem de tecidos, tá? Nos estudos com o microscópio, eles descobriram os tecidos, quando eles começaram já a observar um conjunto de células, eles viam como se fosse um paninho mesmo, né? Todo cheio de parece entrelaçados, fibras entrelaçadas, né? Lembrando um tecido, um pano. E aí, ali, se ampliasse muito, a gente veria que tinha células. Então, o tecido é formado por células. Então, é essa parte da histologia. Citologia estuda a célula, histologia estuda os tecidos. E aí, eu preparei uma tabelinha para vocês, tá? Eu vou disponibilizar no grupo, tá? Essa tabelinha, porque ela é muito importante. Então, quem tiver a possibilidade de estar imprimindo, ou se quiser copiar, passar para o caderno também, ela é bastante importante, tá? Que nós vamos comparar os 4 tecidos. Então, ó, se a gente tem milhões, bilhões de células, a gente pode pensar assim, nossa, então a gente também tem milhões de tecidos? Não. As células do nosso corpo se organizam e formam 4 tipos de tecidos apenas, que são esses 4 aqui: tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido nervoso. Essa tabela a gente não tem na apostila, tá bom? O que que eu fiz? Eu peguei algumas informações importantes, que são características básicas de cada tecido, e montei a tabela não para decorar também, para a gente comparar e facilitar, tá bom? Dos tecidos, ó, o muscular e o nervoso, eu acredito que vocês já viram, né? Tecido muscular, tecido nervoso, muscular forma os músculos, tecido nervoso forma o tecido nervoso do sistema nervoso, né? Agora, esses dois pode ser que o nome não seja tão comum, mas vocês vão ver que vocês conhecem, tá? Então, tecido epitelial, vamos começar por eles. Então, eu coloquei aqui a célula para a gente entender como que as células se organizam nesse tecido, qual é a característica básica dele, para que ele serve. Às vezes ele é dividido em vários tipos, aonde ele fica no organismo, e aqui é um desenho para a gente ver como que seria isso no microscópio, tá? Então, sempre que for tecido epitelial, as células são muito juntas, certo? Dessa forma aqui, ó no esqueminha. Parece que forma um tijolinho, ó, uma célula pertinho da outra, ó, bem grudadinha uma da outra, de modo que elas vão ficar muito juntas. Por que tão juntas? Por causa da função,
tá? E como elas são muito juntas, ó, não sobra espaço entre uma célula e outra. Então, a gente fala que não tem substância de preenchimento. Tem tecido, que é o caso do segundo aí, que as células são separadas. Aí, entre uma célula e outra, tem que ter um preenchimento. A célula não vai ficar flutuando, vai preencher. Esse preenchimento une as células, tá? Mas elas são afastadas umas das outras. Como aqui é muito juntinho, ó, a gente diz que não tem substância intercelular entre uma célula e outra, ou tem pouquinha, muito pouquinha, certo? Então, eu coloquei aqui, ó, células muito juntas, pouca ou nenhuma substância intercelular, justamente porque as células são juntas. E é um tecido que não tem vasos sanguíneos, ele é avascular. Depois eu vou falar mais um pouquinho disso. E por que as células têm que ser tão juntas, ó? Por causa da função dele. Qual é a função dele? Revestir, proteger, certo? Então, ela vai fazer o revestimento, a proteção, tá? De modo que se as células fossem separadas, o que ia acontecer? Ia entrar sujeira, resíduo, bactéria, infeccionar. E aí, eu já deixo dar uma dica de um exemplo, né? Aí fala, então a pele é tecido epitelial? Mais ou menos, a primeira camada da pele, que é a epiderme, é tecido epitelial. Então, as células são bem juntinhas para não deixar entrar resíduos, para proteger, né? Para revestir uma superfície, certo? São dois tipos de tecido epitelial que a gente tem no nosso corpo. O tecido epitelial de revestimento, que eu posso citar como exemplo a epiderme, e o tecido epitelial glandular, que o nome também já te dá a dica que forma as glândulas. Tá vendo? Então, onde eu encontro o de revestimento? Na epiderme, nas mucosas, mucosa bucal, mucosa nasal, tá revestindo o nariz, tá revestindo a boca, tá vendo? Nas mucosas dos órgãos, estomacal, então revestiu tecido epitelial. E nas glândulas, porque a glândula, gente, imagina a glândula como se ela fosse uma bolsinha. Vou fazer um desenho aqui, eu já apago para a gente continuar. Então, aqui está uma glândula, ó, ela é uma bolsinha. A glândula armazena coisa aqui dentro. Então, a glândula salivar, ela armazena saliva. Se essa célula não fosse juntinha, ia vazar a secreção. Então, a glândula também tem que ser formada por tecido epitelial, células juntas, tá bom? Tecido conjuntivo, ó, tecido conjuntivo. As células não são juntas, as células são separadas, ó. Eu já fiz o desenho para a gente comparar. Em rosa são as células, uma longe da outra. E aqui, ó, essa parte em azul com essas fibrazinhas é preenchimento. Então, ela tem substância intercelular para preencher, tá? Então, células separadas, com muita substância intercelular e é vascular, tem vasos sanguíneos. Então, veja, a nossa pele, que depois eu vou mostrar para vocês, ela tem duas camadas. Vou fazer aqui, ó, a primeira camada, que é fininha, e a segunda camada, que é um pouquinho mais espessa. Aqui é a epiderme e aqui é a derme, certo? A epiderme, ela é formada, então, de tecido epitelial de revestimento, a epiderme, certo? E a derme é tecido conjuntivo. Então, seria semelhante a isso aqui, a derme, células separadas. E aí, vão ter vasos sanguíneos, só que, porque os vasos sanguíneos daqui vão nutrir a epiderme. Então, vamos supor, eu passo numa superfície, raspo o braço, começa a sair um sanguinho. Não é a epiderme que está sangrando, é a derme. Porque a epiderme não tem vasos sanguíneos, ela é nutrida pela derme, certo? Então, a epiderme, que é tecido epitelial, é avascular, não tem vasos sanguíneos, e a derme é vascular. A derme pode ser um exemplo de tecido conjuntivo, tá? Aqui embaixo, ó, só já que a gente está falando da pele, que depois eu vou mostrar, tem uma outra camada também que chama hipoderme. Ó, epiderme, derme, hipoderme. Aqui é a gordura, que fica embaixo da pele como reserva de energia. Também é tecido conjuntivo. Então, a hipoderme, ela também tem mais ou menos essa característica. Células separadas, preenchidas por substância intercelular. Certo? Então, o que eu quero de vocês aqui? Exatamente isso. Compare o tecido epitelial e conjuntivo, dê duas diferenças. O tecido epitelial tem células muito juntas, o tecido conjuntivo, células separadas.
O tecido epitelial não tem substância intercelular, ou tem muito pouca. O tecido conjuntivo tem muita. O tecido epitelial é avascular, o tecido conjuntivo é vascularizado. Certo? Então, eu vou podendo comparar nessa tabela e citando as diferenças, certo? Então, o tecido conjuntivo, cuja função é preencher, transportar, sustentar, proteger, suportar. Agora eu vou falar os tipos, ó, a gente vai associar com a função. Por exemplo, ó, o osso, gente, o tecido ósseo é conjuntivo, tecido conjuntivo ósseo. O sangue, tecido conjuntivo sanguíneo. Cartilagem do nariz, da orelha, tecido conjuntivo cartilaginoso. E a gordura que eu falei, tecido adiposo, tecido conjuntivo adiposo. Tudo substância intercelular preenchendo células separadas. Então, esses 4 aqui são tecidos conjuntivos. Então, o osso ele pode sustentar, pode proteger, suportar o corpo, tá? Então, várias funções eu posso associar. O sangue faz transporte, tecido conjuntivo transportando. A cartilagem, o nariz, dá sustentação para a cavidade nasal. O tecido adiposo, ó, ele faz preenchimento, pode até falar que ele reserva energia. Então, vão ter várias funções aqui, porque eu posso associar com os tipos de tecido conjuntivo, certo? E a localização, então, o tecido ósseo no esqueleto, né? O tecido sanguíneo, você tem aí no sangue, né? No sangue. O cartilaginoso pode falar no nariz, na orelha, entre os ossos, e o adiposo fica embaixo da pele, que eu já tinha mostrado, certo? O tecido muscular, ó, eu fiz o desenho. A célula do músculo, gente, geralmente ela é avermelhadinha assim mesmo, porque ela tem uma substância chamada mioglobina para transportar oxigênio, que o músculo gasta muita energia, porque a função dele é fazer a contração e o relaxamento, né? Dar os nossos movimentos, certo? Então, a célula, ela é alongada. Ela é alongada por causa da função, justamente para contrair e relaxar, certo? As características dentro da célula tem proteínas contráteis, justamente para ela fazer a contração e relaxamento, e aí eu associo com a função, ó, o movimento de contração e relaxamento. Músculo, gente, a gente tem 3 tipos, eu vou voltar a falar disso, mas a gente tem um músculo que é chamado de músculo estriado esquelético, que é o que está ligado no esqueleto. Tem um músculo estriado cardíaco, que é o que está ligado no coração, e tem um músculo liso. Estriado, ó, eu abreviei, músculo estriado, músculo estriado. O E de estriado aqui é porque tem umas estriazinhas dentro da célula que dá pra gente ver. Aqui é o músculo liso, esse aqui, não tem as estrias. E o músculo liso, então, não tem. São algumas proteínas visíveis aí no microscópio. Então, músculo estriado esquelético, músculo estriado cardíaco e músculo estriado liso. Depois nós vamos definir aí as contrações desses músculos, alguns detalhes aí, certo? E a localização, então, se for músculo estriado esquelético, ligado no esqueleto. Se for músculo estriado cardíaco, no coração. Se for músculo liso, nos órgãos, ok? O tecido nervoso, ó, acho que todo mundo conhece a célula do tecido nervoso. O mais importante é o neurônio, o mais conhecido é o neurônio, né? São células ramificadas. Parece uma estrelinha cheia de fiozinhos, cheias de raminhos. Por quê? Porque ela tem que passar os estímulos, receber e enviar estímulos, né? Então, essas células, como características, elas vão se unindo e formando um fio. Parece um fiozinho interligado uma na outra para passar os estímulos nervosos. Então, a função é receber e enviar estímulos, certo? Tipos a gente não tem, tá? Porque a gente vai falar depois, quando for detalhar o sistema nervoso, que tem, além do neurônio, tem outras células, mas não vem ao caso aqui na tabela, tá? E a localização, então, no encéfalo, que é o que fica dentro do crânio, né? Maior parte do encéfalo é o cérebro, na medula espinhal, que fica na coluna vertebral, e nos nervos. Então, aí, essas células vão se espalhar aí por esse tecido, né? Vão se espalhar por esses locais para receber e enviar os estímulos, certo? Então, eu vou, acabando a aula, eu já mando essa tabela para vocês, tá? E é importante quem conseguir imprimir, cola no caderno, guarda aí na pasta, ou copia no caderno.
tá? É que às vezes fala, mas é muita informação, não vou copiar não. Então, tenta aí, ou não sei como é que vocês vão fazer para ter essas informações, tá? Aqui, ó, eu coloquei, para quê? Para a gente entender por que que o braço é considerado um órgão. Porque ele tem um monte de tecidos, então ele é um conjunto de tecidos, ó. Eu tenho tecido epitelial na epiderme revestindo. Tem tecido epitelial conjuntivo, desculpa, na derme, na própria pele, né? Epiderme e derme. Aí eu tenho, ó, tecido muscular, formando os músculos. Tenho tecido ósseo, tenho tecido cartilaginoso nas articulações, que depois a gente vai falar. Tem tecido sanguíneo, porque tem vasos sanguíneos passando aí, e tem tecido nervoso. Tem nervinhos para possibilitar os movimentos, né? Então, vários tecidos formam um órgão, ok? Aqui só para lembrar, então, que o tecido epitelial, que eu pus aqui na tabela, ó, ele pode ser, então, de revestimento e glandular. Porque aí, ou ele vai revestir, no caso aqui a pele, a epiderme e a derme, ou ele vai formar as glândulas, que depois a gente vai falar mais das glândulas, certo? E aqui tá mostrando o corpo humano, ó. O tecido epitelial, gente, revestindo o nariz, na mucosa nasal, revestindo o esôfago, tá? Na mucosa do esôfago, na traqueia, ó, tecido epitelial, nos alvéolos pulmonares, ó, os alvéolos pulmonares, eles formam uma bolsinha para armazenar ar, então tem que ser tecido epitelial para guardar esse ar aí dentro. O epitélio do intestino, ó, para absorver os nutrientes, certo? A própria pele. Os vasos sanguíneos, o sangue é tecido conjuntivo, mas a parede dos vasos sanguíneos é tecido epitelial, porque tem que fazer o revestimento para o sangue não vazar, tem que ser células juntinhas, certo? E assim vai, o estômago, o rim, então, revestiu uma superfície, tecido epitelial, certo? Então, é importante aí. Aqui é aquela figura que eu tinha feito para vocês da pele, né? Então, a epiderme e a derme. E aqui, entre as duas, tem uma estrutura que chama lâmina basal. Para que serve? Para nutrir a epiderme. Já que ela é avascular, que ela é tecido epitelial, não tem vasos sanguíneos, a lâmina basal vai passando os nutrientes do sangue da derme para a epiderme, certo? Então, ela vai fazer a nutrição do tecido, certo? Aqui está falando, então, que os tecidos de revestimento, em geral, protegem, né, principalmente contra a desidratação, no caso dos vertebrados que tem queratina, evita o atrito, evita infecção, né? E nós, no caso réptil, anfíbio, réptil, ave, mamífero, tem a queratina na pele, que deixa impermeabilizada, no caso na epiderme, certo? Deixa eu ver o que mais que eu posso falar hoje. Não, aqui eu vou parar. E aqui o último slide, então, para a gente encerrar, ó, tecidos de revestimento. Então, os internos, que envolvem os órgãos. Aqui ele chama de serosa, gente, mas não precisa guardar isso, é porque tem membranas duplas, tá? Que tem alguma função aí em algum órgão, então ele chama de serosa por ser duas camadas de membranas. Os endotélios, que revestem os órgãos ocos ou tubulares, tipo a bexiga, os vasos sanguíneos, né? Então a gente chama especificamente esse tecido epitelial de endotélio. E as mucosas, né? Que às vezes produzem muco, no caso mucosa estomacal, produz suco gástrico, a mucosa bucal tem a ver com a produção de saliva, tem as glândulas salivares aí, né? Então as mucosas também são revestimento, certo? Então eu encerro. Se tiver possibilidade, quem não for imprimir, eu já vou mandar a tabela, aí vocês já passam para o caderno ou imprime, cola no caderno do jeito que vocês acharem melhor, tá? Porque essa tabela é muito importante, tá? A primeira prova, gente, que eu dou sempre aí, não sei se a gente vai ser presencial, como é que vai ser aí a partir de setembro, né? Mas ela vai ser importante aí para a gente estudar, não que vocês tenham que decorar, tá? Então eu vou passar aí agora no grupo a tabelinha, quem puder organizar, acho que vai ficar uns minutinhos aí da aula, como a gente fez o intervalo direto, né? Acho que tem uns 15 minutinhos, dá para vocês organizarem a tabelinha aí. No mais, na sexta-feira a gente continua, tá? Eu sei que vocês têm a palestra agora às 11, por isso que a gente tocou direto. Quem não estava na aula, por favor, então avise que eu fiz as aulas meio que direto aí para liberar vocês para a palestra, tá bom? Porque às vezes o pessoal resolve entrar,
né? E não vai estar no horário correto, que a gente deu uma mudança, fez uma mudançazinha aí, tá bom, gente? Se não tiver nenhuma pergunta, então, bom final de semana aí para vocês, tá? Qualquer problema aí vocês pode colocar no grupo que a gente está resolvendo aí no meio da semana também, tá certo? Tudo ok, então? Sim? Sim. Então tá bom, gente. Então, ó, bom final de semana, tá bom? Boa palestra aí para vocês e até sexta que vem. Tchau.